Então é sobre isso, é importante a gente ter esse vislumbre do que estão falando e dos planejamentos que podem acontecer, mas eu particularmente lido com isso dessa forma. Eu não fico tão conectado a essas previsões, eu fico atento, claro, mas não me conecto muito. Eu prefiro olhar para o degrau que está embaixo de mim e dar o passinho, passinho. Quando eu ver, eu tô na metade já. Né, tem uma analogia muito interessante, às vezes a pessoa fala: "Eu quero", vamos colocar arte marcial, né, Aham. "Eu quero começar em uma arte marcial, mas será que eu vou chegar ao faixa preta, a ser um faixa preta?" Aí eu respondi o seguinte: para chegar à faixa preta, você primeiro precisa se matricular. Esse é o primeiro passo. Isso. Chegar à faixa preta vai depender de você. Mas todo mundo que fez a primeira aula e possivelmente pode chegar à faixa preta. Vão ser todos? Não, mas todos que chegaram fizeram a primeira aula. Então é uma questão de perspectiva, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado muitas pessoas realmente se inserindo, estando inseridas nesse universo que nós estamos conversando. E eu percebi que esse ano, o ano de 2025 foi um ano de pessoas curiosas, muitas pessoas curiosas, e pelos comentários que eu observo, 2026 eu percebo que já as pessoas começam a estar um pouco mais engajadas, talvez elas tenham se preparado, tenham absorvido, tenham visto. 2025 foi um ano que pessoas viram muitos conteúdos, assim, a gente vê pelas métricas Uhum. de espiritualidade, deu um boom. Foi o ano que eu acho que teve mais distribuição desse assunto. E agora observo que em 2026 as pessoas já estão mais direcionando um caminho. Então tudo isso que a gente falou, e você tá mencionando novamente, eu vejo que tem mais um aspecto de energia também. As energias podem também estar mais favoráveis. Só que quando a pessoa está lutando, remando contra a maré, parece estar bem difícil, né? Sim, exatamente. Esse negócio de lutar contra a maré é muito importante, cara. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que eu falo assim, a vida é um riozinho. É só deixar ir, cara. Você controla o riozinho? Não. Você não controla a vida. Você não controla para onde esse rio vai. Você não controla a intensidade que ele vai. Mas você pode escolher nadar contra a maré ou seguir o fluxo. Quando a gente entra para a espiritualidade, a gente aprende a seguir o fluxo. Enquanto isso não acontece, enquanto a expansão de consciência não acontece, a gente está nadando contra a maré. O riozinho está fazendo a curva para a direita, eu quero fazer a curva para a esquerda. Você vai ter mais dificuldade, você vai fazer mais esforço, você vai ter mais problema do que se você simplesmente aprender a seguir o fluxo do rio. Que eu sempre falo isso, a gente não controla a vida, a gente não escolhe os problemas que a gente vai ter, a gente não controla o que vai acontecer, como, quando, onde. Mas eu controlo como eu reajo. Eu controlo o que eu faço com as coisas que o riozinho mostra para mim. E quando eu sei reagir à vida de uma forma mais inteligente, a vida fica fácil, entende? E aí a gente começa a entender como esse jogo funciona. E é muito mais fácil a gente jogar um jogo quando a gente conhece a regra, certo? Com Tudo certeza. fica mais fácil. Porque às vezes é muito no empírico, né? As pessoas, lógico, a gente precisa ter questões empíricas na nossa vida, experimentar as coisas, né? Mas a gente não pode ficar numa loteria, né? O tempo Sim. todo, vou ver o que vai dar. Pô, eu olho para essa biblioteca e vejo, será que só olhar para esse livro vai resolver o meu problema? Eu vou ter que abrir e ainda não vai resolver o meu problema. Tem que ler. Eu vou ter que Tem ler que entender. e ler tudo não vai resolver ainda. É, Se eu ficar só na teoria, cara, sim. né? Por falar em só teoria e prática, as pessoas te procuram, você realiza o seu trabalho em vertentes específicas, né? E quando uma pessoa chega até você, geralmente, né, o que as pessoas estão mais em necessidade hoje? O que elas buscam mais? A resolução, vamos colocar entre aspas, porque as pessoas querem resolução, né? Quais são as resoluções mais pedidas e as dores mais comuns? Olha, hoje tá bem eclético, mas ano passado, muito lance de depressão, muito lance de
Relacionamento, isso é uma coisa muito séria também. Putz, aparece muito pra mim coisa de relacionamento. Familiar e amoroso. Então as pessoas não estão sabendo lidar umas com as outras, que é onde a gente fala de inteligência emocional e tudo mais. Questão de doença sempre aparece, né? Não sei se é um ponto que mais aparece, assim. Sempre tá presente, acho que vai continuar presente por um bom tempo, né? Mas, assim, seriam esses dois. Questão financeira também tem uma certa frequência, mas eu vejo que a intensidade, do sofrimento das pessoas, os trabalhos são mais intensos, tá? Quando a gente trata o campo de relações, campo de relacionamentos. Porque querendo ou não, se os relacionamentos não estão bem, todo o resto começa a entrar num processo de desequilíbrio, né? Eu sempre falo que a nossa relação interna, ela é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida. Porque se tudo na tua vida estiver dando errado, mas você estiver bem com você mesmo, você resolve tudo, percebe? Você consegue resolver tudo, você consegue lidar com tudo de uma maneira legal. Agora, se tudo na sua vida estiver dando certo, mas você estiver mal com você mesmo, você consegue destruir tudo. Então, a tua relação interna, ela dita muito sobre como as suas relações externas também serão. E aí, nesse processo de atendimento que eu faço, eu sempre busco fazer a pessoa olhar para ela e parar de querer que os outros melhorem. Percebe? Esse tempo de que eu precisava me isolar numa montanha para ser iluminado, já foi, cara. A iluminação está no dia a dia, você ser iluminado no mercado. É isso que o planeta está pedindo da gente hoje, né? Então, assim, as pessoas elas esperam os outros melhorarem. Ah, mas eu sou infeliz porque minha mãe é assim. Ah, mas não sei o quê, porque meu filho é assim, porque meu filho faz isso, porque meu filho age assim, não sei o quê. E ficam sempre olhando para o outro, para o outro, para o outro. E o que, que o outro precisa mudar? O que, que o outro precisa fazer? O que, que precisa acontecer? Ah, mas quando eu ganhar, quando eu encontrar um aumento de salário, eu vou estar melhor. Quando eu encontrar um relacionamento, eu vou estar melhor. E não tem essa percepção de olhar para dentro. Eu acho que, na verdade, isso é o que mais aparece para mim, né? Querendo ou não, todas as áreas a gente consegue trazer para esse ponto, né? De fazer a pessoa olhar para ela e fazer ela entender o que é que em mim precisa mudar. O que é que eu preciso trabalhar para que a minha vida melhore. Porque tem uma sacada muito interessante aqui. As pessoas pensam que a vida melhora para que elas estejam melhores. Mas na verdade é o contrário. Você melhora. E a vida espelha isso de volta. E não. As pessoas ficam esperando o relacionamento aparecer, o aumento aparecer, o outro mudar, o outro vir pedir perdão, ao invés delas ressignificarem a situação e lidarem com isso de uma forma diferente. Então, essa simples troca muda tudo, cara. E eu sempre falo isso, o universo é um espelho. O espelho ele não mostra uma imagem diferente para você se você não mostrar uma imagem diferente antes. Então, se você quer qualquer mudança na tua vida, a primeira coisa que muda é você. E é isso que eu faço todo dia da minha vida, falando a mesma coisa para as pessoas, cara. A mesma É. coisa. E às vezes esse lance do outro, né? Chegam casos assim dos mais diversos. Ah, mas eu nasci numa família assim, pai assim, mãe assim, tá difícil, continua difícil. E falei, mas você acredita numa força superior? A pessoa assim. Então essa força superior tecnicamente errou com você? Daí a pessoa fala: "Não, então quem errou? Você está errando, você está aprendendo, você está atraindo, porque de alguma maneira você foi atraído para aquela família. Algo te trouxe a Uhum. vida naquele seio. O criador errou, tipo, vou dar uma prejudicada nesse cara aí, né". Foi É o mais ou menos escolhido. isso, É o né. escolhido para sofrer, né. Tem Sempre isso. falo, não tem isso. E nos momentos de dificuldade que eu tenho, tá, isso eu falo porque a gente passa também. Eu penso: "Não tá nada errado não. Eu preciso ver o que eu estou errando, porque a perfeição não vai me colocar em cilada. É aquilo que eu tô vibrando que me colocou. Só preciso descobrir em que ponto que eu, né, que nem você falou, Uhum. eu tô atraindo isso". Exatamente. E isso é uma mente desperta.
Alguém que questiona de forma consciente. E não É isso. significa que vai ser bacana, que você vai se Não. agradar. Isso que Não. tem que deixar claro, É. né? Tipo, tudo paz e luz. Não, né? Não. Você sofre também com isso, gera desconforto, mas, ué, pelo menos você Sim, tem isso na mente. exatamente. Perfeito. É um negócio que é difícil, eu acho que é difícil. Tem pessoa que briga por conta disso, mas, cara, não adianta. Você pode conversar com o Dalai Lama. Esse cara vai ter problema. Você pode conversar com qualquer líder religioso, sabe? O Chico Xavier, quando estava aqui, você acha que ele acordava todo dia falando, mil maravilhas? Eu acredito que ele tinha reclamações também. Tinha. Com certeza, não tinha? Com certeza tinha. Então é isso, a gente se espelha em pessoas e, ué, se o Chico Xavier reclamava de algo, por que que eu tenho que não reclamar? A diferença é saber como você está resolvendo a reclamação, Exatamente. né? É como Reclamar. você lida de fato. Reclamar você É está normal, todo expondo. mundo reclama. Vou Mas não bater o reclamar pé, demais, né? né? Reclamar demais aí Vou é bater um o pé e problema. falar muito obrigado, vou bater o dedinho e falar gratidão, era isso que eu queria? Não, mas Exato. aconteceu, velho. Exato. É exatamente isso. É o que eu já falei anteriormente. A gente não escolhe os nossos problemas, cara. Se você não escolhe os seus problemas, você precisa escolher como você vai lidar com eles. Eles vão ser só um obstáculo, só dor e sofrimento, só incômodo, ou você usa isso a teu favor para crescer, aprender e melhorar como ser. É uma escolha sua. Mas você só faz isso se você pensar conscientemente. Você questionar, de fato. E trazer esse olhar para mim. E aqui eu lembrei de uma coisa importante, Fael. Muitas pessoas podem pensar de uma forma equivocada. Então, por exemplo, na tua fala, muitas pessoas podem pensar, então eu tenho culpa. Não é? Vamos esclarecer isso que é importante. Por exemplo, as doenças vêm do campo emocional. Então eu sou culpado por estar doente? Calma. Calma, vamos lá. Existe essa palavra culpa. Primeiro que ela é terrível, certo? Ela te joga para o fundo do poço e faz você ficar ali. Existe uma diferença entre ter responsabilidade inconsciente. Óbvio que você não fica doente porque quer, mas padrões emocionais em você, padrões mentais e padrões emocionais geram a tua doença. Então, sim, você tem responsabilidade, mesmo que seja inconsciente. A questão é quando você tem consciência do que as tuas emoções, pensamentos e comportamentos fazem em você, aí temos novamente uma mente desperta. Alguém que questiona e consegue tirar o olhar do externo, do mundo, do outro e trazer o olhar para si. Não como culpa de novo, mas como responsabilidade. Essas duas palavras são completamente diferentes. É um peso, né? São dois pesos, né? Na Sim, verdade, a culpa é um negócio que joga a pessoa lá embaixo. Se a pessoa transfere para responsabilidade, óbvio que ela vai questionar. sim, Mas, e eu acho que muitas vezes a pessoa fala, por que comigo? Mas por que com o outro? exato. Também tem isso, né? Com você não pode acontecer, mas lá assistir acontecendo com o outro parece normal. Então, muita reflexão nisso.